Título na temporada, o Flamengo obteve uma receita de 1,370 bilhão em 2023, recorde na história do futebol brasileiro. O número consta no balanço do clube apresentado ao Conselho Fiscal nesta quinta-feira. O valor representa um crescimento de cerca de 200 milhões de reais em relação ao ano anterior. O recorde anterior de receita absoluta no futebol brasileiro era da CBF, em 2022, com 1,214 bilhão. A entidade ainda não divulgou seus números de 2023. Com essa receita, o Flamengo obteve um superávit operacional, espécie de lucro líquido, de 320 milhões de reais, também recorde na história do clube. Esse valor é considerado antes de se contabilizar os investimentos feitos pelo Flamengo, principalmente contratações. A receita rubro-negra, bruta, aumentou porque houve incrementos nas áreas comercial, de marketing e publicidade, match day, bilheteria e sócios torcedores, vendas de jogadores. Obviamente, houve queda no valor obtido com premiações, em torno de 100 milhões de reais, já que o clube não conquistou títulos em 2023. Mas está aí, está cada vez... A gente chove no molhado, né, falando da organização do Flamengo. Mas... dentro daquilo que o clube não conquistou em 23 em termos de títulos e ainda assim ter uma arrecadação recorde, Mauro, é algo que chama muita atenção. E aí mostra que uma queda de 100 milhões aproximadamente no faturamento, especificamente com premiação, ou seja, não ganhou campeonatos, que não é só premiação, né? Você não ganha a premiação do título, você não tem a premiação do patrocinador que te paga um bônus se você for campeão. Você eventualmente pode ter bilheterias melhores se você brigar pelo título. Por exemplo, chegasse a final da Libertadores e tudo, ia ter estádio cheio, ficou pelo caminho e tal. A Copa do Brasil, pelo menos, foi até a final. Então, nesse aspecto, ele arrecadou com bilheteria do jogo. Mas também deixou de ganhar mais dinheiro ainda e ainda assim bateu o recorde de faturamento. Isso mostra a falácia que é aquela tese utilizada por dirigentes aí de outros clubes, que tem que montar um time forte para ganhar premiação, para pagar a conta. Na verdade, você monta um time forte, não ganha premiação, porque só um é campeão, a maioria deles não ganha, né? E não paga a conta, não consegue pagar. E se ganhar a premiação, também não é o bastante para para quitar uma dívida. Qual a premiação? Campeão da Copa do Brasil, ganhou o quê? 50 milhões, 70 milhões? Acho que é 70. 70 milhões. Os caras têm que dar o prêmio para os jogadores que ganharam, tem as despesas correntes normais, aí deve 1 bilhão. Fazer com 70 milhões? Não resolve nada, é uma grana, tremenda grana, mas a dívida é muito maior. A dívida de curto prazo, 400 milhões, 350, o que você tem aí? Ganhou a Copa do Brasil, tem uns 70 milhões. Limpos, líquidos, não, tem que pagar o bicho dos jogadores e tudo. Que ficasse os 70, não resolve, gente, isso é uma falácia. Tem que montar um time forte, tem que apertar o cinto. É o tal do remédio amargo, o Flamengo tomou o remédio amargo, agora está aí aproveitando. E não aproveitar mais pela incompetência na gestão do futebol. Que, aliás, é uma questão que deveria ser mais discutida, e a política atrapalha tudo. Um clube que ganha tanto dinheiro, fatura tanto dinheiro, investe tanto no futebol, ele pode ter as pessoas que estão à frente do futebol fazendo a gestão desse dinheiro, automaticamente, são as pessoas mais indicadas. É o Marcos Braz, outros que lá estão e tal. Então, a sorte dos rivais do Flamengo é que o Flamengo é incompetente no futebol e não consegue tirar proveito do seu poderio financeiro. Se tivesse a mesma competência que tem em outras áreas no futebol, com essa grana que possui, seria um time vencedor, e não um time que passou o ano de 2023 não ganhou nada, nenhum título. É vergonhoso. Esse balanço torna mais vergonhoso ainda do que o futebol do Flamengo fez no ano passado. Jogadores, dirigentes, todos envolvidos diretamente nesse negócio. Vergonhoso. Você pega o número e vê, caramba, o clube tem dinheiro, contrata pra caramba, isso não ganha nada, né? Nós somos bons, será que são bons? Mas é a política que manda nisso, ainda mais no ano de eleição como esse. E dá para dizer que o Flamengo se preparou melhor esse ano, o Mauro contratou, por exemplo, o De La Cruz, o Vinha, enfim, comparado ao ano passado, essas receitas ajudam, né? Mas dá para dizer que o Flamengo se preparou melhor para a temporada 24 depois do que aconteceu em 23, dos fracassos em campo? Em tese, sim, acho que mais pelo técnico, né? Pela comissão técnica, que agora o Flamengo conta com o Tite, um técnico acho que mais preparado para lidar com o que acontece no clube, né? Um clube que teve a marca aí de grupos de jogadores que não se andavam com o técnico A, técnico B, os técnicos sempre pagando a conta sozinho, né? Sendo demitidos, ganhando a multa, indo embora para casa, e os jogadores ficavam lá. Mas muitos saíram também. Então acho que essas mudanças todas podem ser saudáveis. Até agora tem sido, né? O time está indo bem.
Mas a hora da verdade é agora, quando começarem as competições mais importantes, além, claro, de cumprir a obrigação, tem a obrigação agora de ganhar o título estadual contra o Nova Iguaçu, né? Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, tá aí esse Flamengo muito bem resolvido financeiramente, não é de hoje que a gente fala, enfim, como eu disse, é cada vez mais chovendo molhado falar da organização do Flamengo, mas num ano sem títulos, ter uma arrecadação desse porte, é de impressionar, Flávio Prado. Então, e aí a gente aqui imaginando o que está por vir. Dentro da normalidade, o Flamengo ganhará alguns títulos esse ano. Ele é favorito a todos, como o Palmeiras também, mas pode não ganhar todos, ou pode até não ganhar nenhum, pode até acontecer, mas o normal é que ele ganhe alguns títulos, o que tende a aumentar ainda mais esse valor. E aí você começa a ver a disparidade dessas equipes com relação às outras, que estão para trás e insistem em se manter no século XIX, no máximo no século XX, quando o futebol está no século XXI, principalmente em termos de gestão. É preciso realmente olhar isso com muito cuidado, porque senão, aquele eu não tenho nada contra, né? Tipo assim, o Bayern de Munique, até esse ano não será ele, mas o Bayern de Munique ganha todo ano. A gente começa a ter esse risco. Ou na Espanha, Real e Barcelona, são os dois. Eu acho que os dois são melhores sem ganhar, não tem problema nenhum. Mas a gente está caminhando para Palmeiras e Flamengo deitarem aí o tempo inteiro. Você recebe esse tipo de notícia do Flamengo, num ano péssimo, financeiramente muito bem. Você vê o Palmeiras, parece que não vai ganhar nada, de repente dá uma arrancada e ganha um campeonato brasileiro da maneira que ganhou. Então, Pedro, a distância está só aumentando. Aí você recebe informações do Corinthians, só notícia ruim, por exemplo. Você vê o São Paulo com dificuldade tremenda. Você vê o Vasco aí não sabendo nem o rumo que ele vai tomar. Você vê um Botafogo trocando de técnico, para citar os grandões. A Internacional está comprando bastante, todo mundo diz, pô, está tirando dinheiro de onde? São questionamentos. O Atlético tem um mecenas lá até quando? São questionamentos. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Talvez o Inter tenha realmente um potencial para se manter assim. Talvez o Atlético Mecenas continue sempre lá botando dinheiro. Não sei. Mas a verdade é que você vê de concreto mesmo quem está fazendo a coisa fluir direitinho, Palmeiras e Flamengo. E a distância vai aumentando. Eles já estão com o carro andando e estão acelerando mais. E os outros ainda estão de carroça. Então, é um processo que vai caminhando para dois lados só. Um orçamento respeitável, né? Maior, vai crescendo o orçamento de ano a ano. Aliás, ele poderia